especialistas. E hoje, o episódio, o tema é o seguinte: o cliente tem sempre razão. Ai, mas será mesmo? Será? E aí? Sempre tem? O cliente tem sempre razão. A gente já não está cansado de utilizar dessa bengala para tomar determinadas decisões na escola. E para segurar certas buchas, vamos falar assim também, né? Será? Isso aí. A gente sabe que o relacionamento com o cliente dentro da nossa realidade da gestão escolar é um dos maiores desafios que a gente tem. Manter aquele relacionamento saudável o ano letivo inteiro, muitas das vezes até por vários segmentos, né? vários anos para cumprir o ciclo do segmento. Mas será mesmo que dentro do ambiente escolar, a escola que tem suas regras, tem suas diretrizes, tem mesmo que ficar cedendo sempre a tudo? E é sempre que o cliente solicita. Como é que é essa realidade lá na sua escola? Então, eu acho que a gente tem que ter uma escuta ativa para conversar com essas famílias aí. Acho que a gente tem que saber, primeiro de tudo, ouvir, né, Vanessa? Acho que é importantíssimo, pelo menos, parar para escutar essa família, até mesmo para depois a gente refletir e tirar as nossas próprias conclusões. Então, a escola ela tem que estar aberta a receber esses pais, né, escutar os feedbacks, a escutar as sugestões. Mas dar razão sempre para pai, eu acho que já não é bem por aí, né? Não é só porque é um cliente, só porque arca com o custo, né, e tudo, que vai ter sempre razão e muitas vezes vai ter direito de dominar, né, escolher qual que é a melhor forma de funcionamento dessa escola. Não concordo muito com isso, não. Acho que a escola tem que estar preparada para ouvir. A gente acaba se perdendo também um pouco, né, enquanto gestora. Perde a essência, né? Uma escola que foi criada com uma proposta X, passar a dar ouvido, vamos colocar, para 130, 150 pais, né, dentro de uma escola de educação infantil, imagina várias opiniões, né, a escola perde ali a sua cultura, um pouco da sua proposta. Então, acho que não é bem por aí, é aquilo que eu te falei, acho que o espaço tem que estar aberto para a gente escutar, né, para a gente acolher, para a gente receber informação, até mesmo para a gente parar para analisar. Agora, dar razão para o cliente sempre, acho que não. As críticas construtivas, eu acho que são sempre muito bem-vindas, né? A gente tem isso dentro das nossas escolas, canais como Conselho de Pais, Pesquisa de Satisfação, onde a gente faz isso com muito cuidado, justamente para ouvir essas críticas e tomar providências cabíveis em cima daquela crítica. Mas eu realmente sou contra essa questão do cliente tem sempre razão, mas você trouxe um aspecto aí, um insight na tua fala de que deixar um canal aberto de comunicação. Sim. Algumas instituições desejam, parece que para evitar a reclamação dos pais, né, para evitar o problema, se fecham. Então o pai não pode entrar na escola, o pai tem que agendar o horário com sei lá quantos dias de antecedência. O que você pensa em relação a isso? Muito burocrático, né, Vanessa? Burocratiza muito. Acho que também não pode ser a qualquer hora, a qualquer momento. Acho que tem que ser na medida certa. Mas também não pode ser um processo muito burocrático. A escola, pelo menos, né, ela é feita de muitas mãos e vai ser feita de famílias, de alunos, de equipes, né? Então, escuta ativa também não só para os pais, mas às vezes para ouvir pelo menos a equipe, né? A escola não pode se colocar nessa posição de não quero nem escutar, não deixar nem a família chegar perto para falar. Acho que a ideia não é essa. A ideia é realmente a gente ter uma escuta e fazer uma análise, né? Será que cabe? Será que vale? Será que é válido para mim? Será que não? Já passei por algumas situações assim, situações que a gente conseguiu reverter e manter o aluno, e situações que a gente precisou mesmo perder o aluno, né? Liberar essa criança aí para uma outra escola, essa família, né, para uma outra escola, porque a escola não estava satisfatória ali para aquilo que eles acreditavam. Agora conta. Conta essa história aí que eu quero saber. Vou contar. A gente viveu o programa bilíngue, a gente sabe que não é uma novidade hoje, mas em relação à legislação, né, do inglês dentro das escolas, ainda é um desafio. A gente ainda está aprendendo sobre isso, novidades ainda aparecem e tudo. E a minha escola, a gente colocou o inglês muito no começo, né? Não foi logo nos primeiros anos que a gente abriu, mas logo no início assim, da nossa jornada, quando começou a falar de inglês todos os dias, né, o programa bilíngue na escola a gente resolveu colocar. E nessa rotina, na ideia, eu não queria esse programa que acontece às vezes 3 vezes na semana, eu queria um que funcionasse todos os dias, que estivesse bem alinhado à proposta e tudo. Mas se hoje ainda não tem uma legislação, né, bem organizada sobre isso, antes, quando tinha acabado de lançar, menos ainda, né, não tinha. E dentre os alunos que eu tinha na escola, assim que a gente, né, resolveu, a gente contratou uma empresa para dar todo o suporte, porque eu realmente acredito que se é uma área que eu não domino totalmente, eu preciso de um parceiro interessante que entenda, que, né, tenha conhecimento sobre esse mercado,
dê ali primeiro o passo a passo de como vai funcionar, dê uma boa estrutura para a escola, porque a gente querer dar conta de tudo, resolver tudo e achar que só a gente vai suprir toda essa demanda, muitas vezes não vai funcionar e a gente precisa ter parcerias que entendam bem, né? Não vai ficar tão bom quanto, né? Exatamente, uma coisa que ainda era iniciante, assim, então eu resolvi contratar uma empresa. E essa empresa, muito boa, né, no início, já vinha de um material, então eles já tinham um material regular e começaram a oferecer o material do inglês. Eu falei, opa, bora, vamos testar. E coloquei como novidade para o ano seguinte, os pais adoraram a ideia e tudo mais. Tive todo o suporte na contratação da professora, né, então assim, era uma preocupação nossa, porque a gente não acreditava muito naquela proposta do próprio professor da sala, que não é fluente no inglês, né? Ministrar esse curso é uma coisa que, para mim, até hoje ainda acho que não funciona, né? Sei que é um tabu, mas eu ainda acho que não funciona. Acho que, né, o professor ele tem que ser fluente mesmo, ter conhecimento da língua. E a gente sabe que hoje o professor em sala de aula ele já tem muitos desafios só no regular. Imagina colocar ele ainda para dar o inglês, né? É mais uma demanda. Então, a gente queria uma professora exclusiva para as aulas do inglês. E aí a empresa deu todo o suporte para a gente fazer essa contratação. Foram várias etapas, né? Tinha prova escrita, tinha prova oral, né? Foram várias etapas e a gente suou até conseguir fazer essa contratação. Então, por exemplo, eu decidi, né, implementar isso, foi em agosto do ano anterior, e quando foi setembro a gente começou esse processo para colocar, para que em fevereiro do ano seguinte a gente tivesse com isso estruturado. E essa novidade foi apresentada aos pais perto da reunião que a gente fazia para renovação, né? E todo mundo topou, os pais acharam muito bom, e olha que a minha escola é uma escola de educação infantil, né? Muitos pais não veem valor, né, no inglês na educação infantil, e aí cabe também a escola levar essa proposta, saber vender esse produto, saber vender essa ideia, engajar ali, né, a comunidade. Também na cabeça, né, muito pai vai falar pequeno, né? Português. Como é que vai alfabetizar essa criança? Não vai atrapalhar na alfabetização nativa e tudo mais. Então a gente enfrentou assim esses desafios, mas foi muito bem aceito, né? A empresa estava bem preparada para apresentar esse programa bilíngue e eu já estava buscando um pouco, né, um tempo atrás sobre isso, e era bem no início. E aí a gente fez todo o processo, encontramos, né, a nossa teacher e tudo mais, então foi bem tranquilo. Assim que o inglês começou, logo nos primeiros meses, né, janeiro, fevereiro, e quando começou a funcionar, estava começando a rodar, porque é um desafio, era a primeira vez, né, os horários, né, era 50 minutos em cada turma, e aí a professora saía de uma sala, tinha um deslocamento para ir em outra e tudo. A gente começou com uma família que, inclusive, os pais eram donos de uma escola de inglês do bairro. Eram donos de uma escola de inglês do bairro. E aí, eles começaram, né, a dar uma implicada ali com algumas coisas. Por exemplo, o horário tá pouco, 50 minutos é pouco, precisava de um tempo maior, mas nós estamos falando de educação infantil, com tempo de concentração que é muito curto e para é bem diferente de uma escola bilíngue. Exatamente. E era a proposta diferente. E era uma proposta da empresa que a gente colocou. E crianças bem pequenas, pra gente segurar 50 minutos, a gente sabe que é um desafio, né? Então tinha toda uma proposta. O nosso tempo do inglês, né, até hoje funciona assim, ele tem uma rotina, né? Então ele tem uma roda de acolhida, né? Ele tem uma introdução à aula, depois vai ter o desenvolvimento, depois tem o encerramento dessa aula, e a gente usava esse tempo para isso. E aí ele, né, começou, a primeira conversa foi, tá sendo muito rápido, precisamos de mais tempo. E a turma da criança, na época, era uma turma de 3 para 4 anos. Então, assim, crianças bem pequenas. Ele, não, tá muito pouco, não tem que ser assim e tudo mais. Nós tivemos em março o Dia da Água, e foi a nossa primeira ação, né, com o programa bilíngue na escola. E aí a gente teve a professora dando ali ela fez uma aula aberta, né, e as famílias participaram, as crianças fizeram algumas atividades e tudo. E nessa aula ela fez a pronúncia da palavra água em inglês, né. E aí esse pai, ele, na hora ali, ele levantou, foi lá na frente, apontou o dedo da professora e falou, olha, você não está preparada para enfrentar isso aqui, né? Você não tem condição de dar aula para o meu filho porque a sua pronúncia está errada. E aí essa questão da pronúncia errada era porque existia o inglês nativo americano e o inglês, né, britânico. Então essa era a diferença. E ele acreditava que a melhor abordagem para o filho dele aprender era no britânico e não era no americano. Algo assim. Uhum. E aí ele na frente, né, e a professora nunca tinha passado, né, muito boa professora, mas os professores também, eles não estão ali para serem enfrentados pelos pais, né, Vanessa? Não é papel do pai enfrentar
orientar o professor direto e nem papel do professor ter que ali lidar, né, com um enfrentamento, uma falta de educação, uma falta de respeito. Ele poderia ter pontuado em outro momento, mas foi uma coisa assim, agressiva, sabe? Expôs a professora na frente de todo mundo. E o que ficou claro para quem viu, né? Quem estava assistindo, era uma turma só que estava assistindo, os pais de uma turma, ficou claro que foi uma abordagem agressiva, né? Foi uma forma de mostrar, olha, eu sei, você não sabe, não é assim que funciona. É a tal autoridade do cliente que manda. Isso, eu pago e tem que ser de acordo com aquilo que eu acredito que eu pago. E não é assim, não é só porque é uma escola particular, não é só porque o cliente paga que tem que funcionar dessa forma. Não é assim, né? A gente tem regras, tem diretrizes e mais, tem respeito, tem empatia por trás, da escola, né? que não podem ser abertos. A cultura dessa instituição. Exatamente. E que ele comprou por isso, né? Porque quando ele vem fazer a matrícula, ele não vem fazer a matrícula com um professor ou com um projeto específico, ele vem pela instituição. Sim. E aí depois não quer aceitar a regra. Escolheu, né? A escola foi lá, escolheu, optou por aquilo ali, mas até certo momento não servia para ele. E aí a gente, né, teve um impasse quanto a isso, a gente teve que tirá-lo lá da frente, né, eu tive que ir. E aí tá o papel do posicionamento do gestor também, né, aquele gestor que também protege a sua equipe, que defende o seu time, né, porque a gente também não pode deixar a equipe vulnerável em algumas situações, a gente tem que estar ali para responder pela equipe, é uma das nossas inúmeras responsabilidades, então não tem como abrir mão disso também, não ia deixar a minha professora ser exposta ali na frente de todos os pais, não acho que a abordagem dele foi uma abordagem legal. Então, dentro de um ambiente educacional. Claro! Dentro da escola, com outros pais, a forma que ele falou, totalmente desrespeitosa, grosseira, agressiva. E eu não podia deixar minha professora passar por isso. Eu falei, olha, vem cá, né? Queria que a gente fosse lá na minha sala para conversar, porque a professora precisa terminar o que ela falou aqui, né? A abordagem não é a pauta desse encontro de hoje, ela vai finalizar aquilo que ela veio aqui para executar. Então, se você quiser conversar comigo, que sou a responsável pela escola, pela proposta, pela forma, pela abordagem, pela escolha da profissional, eu estou à disposição para te atender. Caso contrário, né, não temos mais o que conversar. E aí a gente foi para minha sala e ele aumentou o tom, Vanessa, foi outros pais lá, né, escutando, e eu pensando, gente, será que eu tenho que passar mesmo por isso? Mas são algumas coisas que a nossa profissão, infelizmente, né, a gente não e a gente não é responsável pela ação do outro, mas a partir do momento que aquilo aparece ali pra gente, a gente tem que responder também. Não vamos só aceitar né, eu acho que é importante pensar nisso. Então foi isso, assim, ele, né, foi bem grosseiro, inclusive comigo, falou, mas você não sabe o que você está falando, né, porque ele, como, né, proprietário de uma escola de inglês, ele achava que ele tinha essa propriedade para falar, e às vezes poderia ser até interessante se ele tivesse abordado de uma outra forma, né, Vanessa? Se ele tivesse colocado... Colaborado com a construção da escola. Claro. Eu acho que a crítica, quando ela vem construtiva, eu, no início da vida da minha escola, eu cresci muito rápido, porque eu prestava muita atenção nas críticas que vinham dos pais. Sim. E eu acho que é importante. A gente olhava, ponderava aquelas críticas e aquilo ali fez a gente crescer muito rápido. Porque ao invés de a gente ficar tentando arrumar uma solução, quando você escuta o cliente, o que o cliente já está a resposta do cliente. Então a resposta é essa, vamos seguir, que é isso. Se não, obviamente, esbarrar nos valores, na cultura, nas diretrizes da escola, a gente absorve. Então, acho que a gente cresce muito mais rápido quando a gente olha para esse tipo de crítica construtiva. Então, ele poderia colaborar, né? Ele tinha ferramentas até para colaborar. Mas eu acho que a força do eu sou o dono do dinheiro, né, é que pegou mais forte. E a vontade, pode falar baixinho aqui, qualquer vontade? A vontade é falar, quer montar uma escola nas suas diretrizes? Abre um para você! Quer sentar aqui no meu lugar? Faz isso, né? Mas a gente não pode, a gente tem que também ter, né, esse controle, né, ter um autocontrole, ter um preparo emocional, inteligência emocional, né, Vanessa, para lidar com esses clientes, que não vai ficar só no passado dessa história, hein? Pode ser que apareça amanhã outra pessoa desse jeito, né? Pode ser que a gente tenha que encarar outras pessoas desse jeito, porque o mundo é feito de pessoas totalmente diferentes. E pode ser que apareça algum desses para a gente encarar em algum momento da vida. Então, foi isso, assim, ele falou, mas se você não se propor a fazer da forma que eu estou falando, a colocar o inglês da forma que eu estou falando, eu vou tirar o meu filho da escola. É o ameaça. Exatamente. Ameaça. Você faz o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, ou te ameaça a tirar. Né? Aí eu falei com ele, olha, eu entendo o seu ponto de vista, mas nós gastamos tempo escolhendo uma empresa, nós não estamos aqui sozinhos, não estamos fazendo isso por conta própria, nós estamos preparados e amparados
amparados por uma empresa que sabe o que está fazendo. Uma empresa grande, né? Bem conhecida na época e tudo. Então eu falei, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente não vai trocar, né, a empresa por causa disso, a gente não vai trocar a abordagem, a gente realmente acredita que é assim que vai funcionar. E eu entendo e acolho a sua decisão, caso seja, né, melhor para sua família procurar uma escola diferente para o seu filho. Ele falou, é isso? Eu falei, é isso. Né? Com muita educação, com respeito, né? E eu acho que foi isso que desarmou ele também. Porque eu falei com ele, olha, eu te entendo, né? Respeito a sua decisão se a nossa escola não for a ideal para o seu filho a partir daqui, mas nós também não vamos abrir mão daquilo que a gente acredita que é o ideal. E foi assim que resolveu. É difícil, né? São vários os desafios que a gente esbarra nessa questão do relacionamento com pessoas. Sim. Escola é feita de pessoas. Exatamente. E essa questão do cliente que acha que tem sempre a razão é também um pouco de culpa nossa, enquanto gestor. É um pouco de culpa daquele gestor que tem um pavor de perder o aluno e fica a qualquer custo. É um pouco de culpa daquele gestor que matricula sem alinhar as expectativas. Verdade. E aí ele promete tudo para o cliente na hora da visitação. Depois no final ele cumpre. sabe que ele não vai poder cumprir com aquela obrigação. Então é um pouco de culpa da nossa categoria também, Sim. que não se prepara para valorizar aquilo que de fato está sendo construído dentro daquela escola, né, de forma estruturada, a ponto de ter uma postura como você teve. Olha, a gente tomou essa decisão, a gente não vai voltar mais. Não vou ter um trabalho diferenciado na turma do seu filho porque você quer, ou para o seu filho porque você deseja. Claro. Aqui a escolha foi essa. Porque você acredita nos valores. Seguros na decisão, né? Seguros, foi uma pesquisa, foi uma construção, né? Então a gente estava seguro naquilo ali que a gente, né, almejava. E outra, a partir daí eu aprendi que nem todo aluno é para o Instituto Quintino. Isso. Nem todo aluno vai ser para minha escola, nem toda família vai ser para minha escola, né? Então eu acho que nem equipe, né? Vale para tudo, né, Vanessa? Mas eu acho que pensando em aluno, a gente que sabe que, eu falo muito isso, a gente fala muito isso nas nossas imersões, que a gente sabe que escola precisa de aluno, escola precisa de matrícula, porque o financeiro, ele é fundamental para conseguir pagar funcionário, pagar folha, pagar aluguel, pagar despesa, melhorar a estrutura, né? Melhorar as despesas da escola. Tem que ter a matrícula, tem que ter aluno sim, mas não a qualquer custo. Não abrindo mão da nossa identidade, não abrindo mão de quem nós somos, daquilo que nós acreditamos. Imagina, eu fiquei pesquisando meses, um ano antes. Assinou um contrato. Assinei um contrato. Tem seus prós e seus contras disso. E outra, só para ouvir que, de acordo com a percepção dele, não era aquilo que ele esperava. Muda-se tudo por causa, né? E outra, depois eu percebi que se não fosse a pronúncia da professora de inglês, ia ser a cadeira da sala de aula, ia ser a cor do uniforme, ia ser o tipo de modelo da apresentação, ia ser outro motivo. Porque o problema não era só a pronúncia da professora de inglês, que não era britânica e tudo mais. O problema era que a escola não era de acordo com os desejos exclusivamente daquela família. Né? E foi aí que a importância da gente ter, né, esse momento de alinhar as expectativas quando entra. E aí ter esse cuidado realmente nesse momento do casamento. Eu já atendi famílias ali que no momento da entrevista, da primeira entrevista, eu percebia, gente, a minha escola não se encaixa dentro dessa expectativa que eles estão criando. Claro. E às vezes essa pessoa vem, Duda, de indicação. Sim. Porque minha vizinha, minha prima... Você me contou um caso assim, me contou um caso de uma mordida, lembra? Que uma mãe virou pra você e falou assim... Ele não vai ser mordido aqui? Não foi alguma coisa nesse sentido? Porque o primo já estudava lá com a gente já há bastante tempo. E aí, sei lá, acho que era a diferença de 3 anos de um aluno para o outro, uma criança para outra. E aí indicou a irmã, que tinha tido uma experiência numa outra escola, criança mais nova, ela matriculou em outra escola por questões financeiras, não quis investir na matrícula nossa, naquela ocasião. E aí a criança foi mordida com várias sequências lá, e ela insatisfeita veio, né, com esse acolhimento. E veio com esse argumento, não, porque o meu sobrinho nunca foi mordido aqui. Ele está aqui já há 3 anos e nunca foi mordido e tudo, mas que era 3 anos. E aí, nessa entrevista, eu falei para ela, olha, não tem como te dar essa garantia, que ele não vai ser mordido, isso faz parte da Como é que você garante isso, hein? Eu não vou, se ele foi mordido na outra instituição, o que me preocupa mais não foi a mordida. Sim. Foi o pós-mordida. Quais as providências que essa escola tomou? Né? Como é que foi feita essa comunicação? O que a escola adotou de providências internas? Na dinâmica da turma? Quais são as atividades que a escola está propondo para evitar esse tipo de episódio? Porque garantir que não vai ter... Não existe escola. Mas pode ter certeza que tem escola que vai fazer, hein? Vai falar, não, aquilo vai acontecer e depois pode ser pega pelo acaso. Eu não conheço uma instituição que trabalha com essa faixa etária que pode selo, aqui não tem mordida. Já pensou? Mordida. Não tem como. A gente até comemora
colocaria, né? Tipo, 100 dias sem medidas, 200 dias sem... Colocaria um troféu. Mas, infelizmente, há 12 anos dentro da gestão escolar, mentorando outras escolas, eu não conheço nenhuma que não tenha tipo, é do desenvolvimento infantil. Mas se eu não alinho as expectativas com essa família lá no início, naquela entrevista inicial, onde a gente tem que fazer uma escuta muito ativa para entender o que aquela família quer, às vezes é até uma questão estrutural. Sim. A família chega procurando uma proposta específica, de uma estrutura física específica que a sua escola não vai atender. Claro. E aí a gente fica querendo fazer aquela falsa promessa. Não, porque a gente está suprir em outro lugar. Não, a gente tem um planejamento de comprar um brinquedão novo, a gente vai investir num parque novo, mas nem sabe a data que isso vai acontecer. Entende? Aí frustra. Perde credibilidade. Cria expectativa lá em cima, entrega aqui embaixo e frustra. Então, assim, não é o teu caso, porque eles já eram responsáveis da sua escola, mas de fato, em algum momento isso também pode acontecer, né? Não somente para novos alunos, mas para alunos que já estão e que não tem esse alinhamento de expectativas. Então, é um desafio. Eu acho que a gente, dentro da nossa prática diária, você fala muito disso, né? Durante as palestras que a gente dá, sobre a comunicação, uma comunicação antecipada, vários canais de comunicação com essas famílias, ferramentas para se comunicar com essas famílias durante o ano letivo todo, minimizam o desgaste, né, desse, o cliente tem sempre a razão. Minimizam bastante, porque a família começa a estar alinhada com a mesma expectativa da escola, né? Sim, e a gente começa a entender também o nosso público, né? O público que a gente trabalha lá na escola. Você falou isso sobre comunicação, e isso é muito importante, né? A comunicação preparada, não só para resolver o problema depois que ele acontece, né? Mas assim, para antecipar, né? Para já acalmar. Lá a gente faz muito isso na turma de 2 aninhos, que é a turma onde acontece muita mordida, já fica preparado no nosso aplicativo, tem uma aba que chama assim, Minha Turma. E aí o pai entrou na escola, ele tem acesso, né, ao aplicativo. E na hora que ele acessa essa aba Minha Turma, tem assim, podem acontecer mordidas na sala, né? E aí já tem um e-book ali preparado que já informa, né, os pais sobre mordidas, é um ato natural. E é uma expressão do corpo, né? A gente sabe que a criança começa a reconhecer o corpo e assim vai. E aí o pai, ele já entra sabendo que aquilo ali pode acontecer com o filho dele e fica até mais fácil para quando a gente for comunicar. Agora, um ponto que você tocou, que eu acho que é super importante, é o procedimento também dentro da escola, né? As pessoas que trabalham, coordenação, auxiliar de coordenação, a própria professora, né, tem que saber como lidar com isso aí. Aconteceu o acontecimento X. A partir daí, o que eu faço? Né? Eu procuro a coordenação, eu falo o que aconteceu e tudo, e ter a comunicação clara com a família. Muitos pais, inclusive a grande maioria, vai entender, mas também depende da forma que foi comunicado. Se a escola esquece, sem ser um ato intencional, esqueceu de comunicar, o que fica na cabeça daquele pai? Escondeu. Não contou porque está escondendo. Então a gente tem que saber também, né? A escola, eu falo muito sobre comunicação, porque eu acho que a comunicação, ela facilita e resolve 89% dos problemas de escola, sabe? Porque quando a gente fala, a gente começa a deixar claro, né? A gente deixa as coisas mais claras para Parece que a gente não precisa esconder nada. Acho que a comunicação, quando ela é ativa e transparente, verdadeira, né, responsável, a gente deixa claro para os pais que a gente não tem nada a esconder. Que não tem a necessidade dele ficar com o pé atrás em relação a esse relacionamento. A base do relacionamento família-escola, independente do segmento que for, é a confiança. Confiança, tem que ter. É a confiança. Agora, óbvio que a gente, até quando a gente vai começar um namoro, a gente não confia na pessoa. Não conhece. Tem que conquistar a confiança. Né? E esse conquistar a confiança é a base de uma boa comunicação. A comunicação traz segurança, né? Traz segurança. Então, a escola que tem boas ferramentas para se comunicar, ferramentas que de fato funcionem, porque a gente vê ainda muitas instituições que, infelizmente, não se atualizaram e ainda estão utilizando a agenda de papel. Não existe ou que mais. colocaram a agenda eletrônica, mas que não tem ninguém para responder. Aí demora 24 horas, 48 horas para responder. Então, assim, a escola precisa priorizar esse processo de comunicação com o responsável para acabar de uma vez por todas dessa sensação de que o meu cliente tem sempre a razão, então eu tenho que abaixar a cabeça e ceder. Porque muitas das vezes ele vai ter razão por uma falha, efetivamente, que a escola poderia evitar. Verdade. E aí ele vai vir com toda a razão. Diferente do caso que você trouxe da questão da escolha do bilíngue, mas em muitas outras situações, o cliente vai ter mesmo a razão, porque a escola deixou de se posicionar como deveria se posicionar. Então, assim, se a gente pode deixar aqui, né, uma dica daquilo que realmente funciona nas nossas escolas em relação a esse relacionamento, essa construção, valorizar, que para mim foi uma virada de chave,
valorizar as críticas construtivas. Importante. Primeiro ponto, olhar com muito respeito, com muita atenção àquela crítica que veio construtiva. Porque aquilo vai te trazer um impulso do crescimento. Sim, se colocar no lugar também desse pai, né, Vanessa? Se colocar nesse pai, né, assim, tentar pelo menos ouvir. Nesse meu caso que eu contei pra vocês, ficou um pouco difícil, porque foi muito agressivo, né, foi muito brusco, foi desrespeitoso. Né, e às vezes a gente precisa ter uma postura um pouco mais firme. Sim. Mas em casos mais simples, né, como o caso da mordida, que vai sem a comunicação para casa, se colocar no lugar de como que esse pai se sentiria, é o bem mais precioso dele, né? A gente trabalha com o bem mais precioso das famílias, então isso é muito importante parar para pensar. Então eu acho que isso que você falou é muito importante também, a gente está preparado para comunicar. Muita escola acha que de 7 a 19 eu tenho professores que fazem um trabalho muito bem feito e a partir daí tá ok. Mas não é só isso, porque as pessoas não estão vendo. Isso está só interno. Cadê o externo? Cadê mostrar que o trabalho está sendo bem feito, né? Às vezes o trabalho, o cuidado com a criança é muito bem feito, mas não tem ninguém para responder o pai, né? E aí o pensamento do gestor está só em colocar pessoas que cuidem das crianças para o trabalho ficar bem feito. Claro que tem que ter, número 1, né? A gente precisa de ter profissionais que cuidem ali das crianças, mas a gente precisa ter um profissional que cuide da comunicação, né? Que esteja preparado para responder, que cuide das famílias. Que eduque os responsáveis, porque a escola também é papel da escola. Claro. Né? Hoje em dia é papel da escola. E instalando ali a sua cultura, não só com funcionários, mas com o público externo. A gente também é responsável pela educação dos responsáveis. Eu vejo muitas escolas falando, que aqui os responsáveis querem usar o WhatsApp como meio de comunicação. Não tem jeito, Vanessa, não tem jeito. Eu falei, o que você já fez para efetivamente mudar esse cenário? Exatamente. E aí a escola não fez o esforço necessário, sabe? A escola precisa educar esse responsável, apresentar com eficiência aquela outra ferramenta para demonstrar por A mais B. Através do quê? Nós somos seres humanos, a gente quer resultado. Claro. E o pai também quer resultado. Então mostrar para ele por A mais B o resultado de que aquilo funciona melhor do que a outra ferramenta que ele está querendo, é a melhor forma. A gente de fato consegue o resultado que a gente quer. Então a gente educar os responsáveis também é importante. Criar canais onde esse responsável se sinta parte integrante dessa escola e não somente alguém que leve, busque e vai lá para reclamar. Verdade. Então a gente às vezes tem muitos conflitos em relação a essas questões, é um tabu esse assunto sobre data comemorativa, se comemora Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, se comemora a semana disso, a semana daquilo, dentro principalmente dessa questão da educação infantil, onde a criança ainda não tem a oralidade completa, ainda não se comunica 100% para a família se sentir mais segura, diferente do ensino fundamental que a criança já leva. Então, nesse pedaço, né, dessa faixa etária que é a educação infantil, que é a sensibilidade maior que existe, a escola precisa criar. Se ela não quer criar essas datas mais tradicionais, que invente as datas, inventem as datas específicas da sua escola. Não tem problema nenhum, é aquela coisa... Que vão ser da instituição, né? A gente cria um troféu para nós mesmos, não tem problema, então cria uma data específica do encontro da família na escola, saidinha especial na escola, e vai criando. Porque é uma maneira, se você quer fugir, né, dessas datas mais tradicionais, é uma maneira de você criar proximidade com essas famílias, porque família não quer só serviço pedagógico e serviço assistencialista. Ele quer fazer parte do processo de desenvolvimento da criança. E ele só se sente assim quando ele faz parte daquele meio. Né? Ele conhece efetivamente o que está acontecendo, os porquês que a escola diz sim, diz não. Então, acho que é o caminho realmente da escola abrir, né? Tira aquela cultura de antigamente que era só do portão para fora, tem que agendar horário, aqui, ou seguir pela outra linha. Abre demais e o cliente tem sempre razão em tudo. Então, a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio que você falou lá no início. É um ponto de equilíbrio realmente que o gestor precisa encontrar para lidar com essas famílias. E também, Duda, uma coisa que me incomoda um pouco, que a gente acaba vendo, a gente tem o privilégio, né, de estarmos nas nossas escolas. A gente vive em várias escolas. A gente está nas nossas escolas, que tem a nossa cultura, mas a gente também vive outras realidades, outras culturas. E me incomoda muito quando eu vou mentorar alguma escola, seja presencial, seja online, e a gente se depara com a cultura da escola do afastamento do responsável. E acontece muito. Sabe aquela coisa até mesmo por medo, né, Vanessa? Mas às vezes até por próprio medo, insegurança, não sabe como lidar, não sabe como que vai atender. E aí torce o nariz, ao invés de aproximar. Né, o corpo batendo. A expressão corporal, né? Então assim, lá vem essa mãe. Gente, claro que a gente não vai morrer de amores, a gente não vai ter vai ser todo mundo, todas as todos os responsáveis.
E a gente também nem é pago para isso. Nem precisa. Nem precisa. A gente precisa só ter a inteligência emocional para lidar com esses desafios, com esses percalços aí, como você lidou, sem matar ninguém, né? Só perdeu o aluno sem matar ninguém. Mas, de fato, essa escola que se coloca ainda no papel de torcer o nariz para o responsável, de não querer, não achar que é papel dela educar a família, ela vai sofrer mais. Também acho. Porque o trabalho é o mesmo. O trabalho que eu tenho na minha escola é o mesmo que essa escola tem. E às vezes não é nem sofrer mais, eu acho, Vanessa. Às vezes eu acho que vai acabando. Né? A escola acaba, porque ela não cresce. Você sofre mais porque você perde mais, você concede mais, você tem mais prejuízos financeiros, você se desanima mais, porque eu acho que uma das coisas que mais desanima o gestor escolar é não ter retorno financeiro. Reconhecimento também. Porque reconhecimento é difícil. Sim. Né? Eu brinco que quando não tem crítica, é elogio. Já tá bom. Já tá. Ninguém falou mal, gente. Boa. Opa, maravilha. Já tá ótimo. Isso é elogio aos nossos... O silêncio é elogio aos nossos ouvidos. A gente já se acostumou com essa postura, né? Do público que a gente está inserido. Mas sem o reconhecimento financeiro, ainda é mais difícil ainda. Então, o gestor que ainda não deu esse estalo na cabeça dele e entendeu que ele depende dessa proximidade para ele ter resultados, e aí resultado seja financeiro, reconhecimento e tudo, ele vai ficar para trás. E ele vai ficar sempre naquele sentimento de ai, não aguento mais, ai, não aguento mais. A gente já foi isso um dia. Claro. Né? Eu já fui esse gestor um dia, de dizer, ai, não aguento mais, meu Deus do céu, mais um ano. E ficava torcendo para aquela família ir embora, sabe? Ao invés de você se aproximar e tentar, através da inteligência emocional, aproximar, trazer e preparar aquele público para absorver e valorizar aquilo que a gente quer que eles valorizem. Esse é o segredo, eu acredito. No episódio anterior, quem não assistiu ainda, deixa a dica para assistir, mas no episódio anterior você falou isso, que no início você veio com essa pegada administrativa, porque você veio de uma empresa bem estruturada, e aí você veio com essa pegada comercial muito boa, e você sentiu que essa estruturação da sua escola foi uma coisa que chamou as famílias. E aí eu trago uma reflexão para cá, né? As famílias não querem um serviço que não é profissional não, viu, Vanessa? As famílias querem escolas que se portem como escolas, né, que estejam realmente preparadas para ser grandes escolas, né, escola preparada para crescimento, escola que pelo menos está crescendo, que busca crescer, né, que busca inovar, que seja organizado. As famílias não estão procurando escolinhas, né, não estão. As famílias querem escolas preparadas para se posicionar e receber bem essas crianças. E aí a gente para pensar na agenda de papel, né, que você falou. E aí eu fico pensando, agenda de papel, tá, aí a agenda foi para casa. Foi para casa na terça-feira, o aluno não voltou, né, tá de atestado, tá em casa. E aí várias comunicações foram rolando. Como que essa família vai ter acesso à comunicação se a agenda está lá na mochila, né? Não tem como. Outra é o grupo de pais, né? Que muitas vezes a gente já sabe que não funciona. A gente já sabe que não é a melhor forma de comunicação, não é formal, né? E às vezes a escola fica, mas é porque a agenda de papel que funciona para mim. É mais fácil, Duda. É cômodo, é cômodo. É muito difícil. É difícil. Né? Fazer uma ruptura. Alguém que está acostumado a usar uma ferramenta. O teu cliente. Claro. Né? Você já tem um peso muito grande, porque ele é o seu cliente. Então, ele está acostumado a usar aquela ferramenta. E aí, você, enquanto prestador de serviço, vai dizer a ele, mas a partir de agora a gente vai usar essa aqui. Né? Então, o gestor, é natural que ele fique com medo, que ele fique incomodado, que ele fique com preguiça. Sim. Porque vai dar trabalho. Demanda trabalho. Vai dar trabalho essa virada de chave. Todo esse processo de comunicação, de preparar aquele público, de preparar a equipe para atender aquele público. De entender que não vai ser de uma vez só que vai funcionar, de entender que é um processo, uma implementação. Tudo que a gente coloca na escola é uma implementação. Né? Então tem que ir aos poucos, tem que ir passo a passo. E a escola ela tem que estar preparada para isso. Né? Muitas vezes a gente quer ter uma comunicação formal, a gente quer exigir dos pais uma resposta mais formal, uma organização mais formal, mas está lá num grupo de WhatsApp que não é comunicação formal para a escola. Não é comunicação formal, a gente sabe que não faz parte. Hoje existe aplicativo justamente para tirar a escola do grupo de WhatsApp, porque a gente sabe que não é formal. Então a escola ela também tem que estar preparada, né, Vanessa? Se posicionar preparada para o crescimento. Só querer crescer, infelizmente, não é suficiente. Eu só comecei a crescer e a estruturar a minha escola, olhar para a minha escola e falar assim, caramba, a gente tá ficando profissional nisso aqui, hein? E o nome da minha escola é bem, né? Referência. Já chama pro compromisso. A gente vai gravar um episódio só para falar da escolha dos nomes das cores. E aí, quando a gente fez essas, né, botou o nome Creche Escola Referência.com. Então, só de você falar que você é referência,
você de fato tem que fazer uma entrega de referência. Bem não dá para feita. aceitar qualquer coisa. Não dá Para seguir qualquer processo. Mas eu só tive a percepção de que, caramba, agora a gente realmente está ficando referência, realmente é uma escola profissional, quando você começa a perceber que você estrutura aqueles principais processos da escola, que é o quando, o como e quem vai fazer determinadas atividades. E aí você começa a perceber que o teu cliente, falando desse episódio de relacionamento com o cliente, começa a dançar dentro dessa música. Começa a ir para os setores, né? Começa a atender as expectativas. Aí você começa a ver, não, realmente a nossa escola está profissional e está sendo valorizada pelo cliente. E esse crescimento vai incomodar, né? Vai incomodar pais, vai incomodar funcionários. Tem que estar preparado para esse crescimento também. Então, muitas vezes, o posicionamento do gestor, porque crescer todo mundo quer. Pergunta aí, quem quer ficar pequeno? Pergunta quem quer ficar pequeno, ninguém quer, mas é um processo doloroso, né? O crescimento é doloroso. E crescimento de escola é mais doloroso ainda, porque a escola não pode ganhar dinheiro. A gente falou disso no último episódio. A escola não pode ganhar dinheiro, a escola não pode ter lucro, a escola, o papel principal é a educação. E é mesmo, né? Mas existe um objetivo também financeiro por trás e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, eu acho muito que muitas escolas querem o crescimento, todo mundo quer, mas não são todas que estão preparadas ali para receber esse crescimento, né? Então, se posicionar de fato, né? A escola não precisa ser grande, Vanessa. Escola não precisa ser grande, escola não precisa ser cheia de alunos, escola precisa ser profissional. Eu acho que é isso, organizada, profissional. Eu acho que não tem outra escolha, né? Eu acho que é bem por aí. E entender que nem todo cliente vai ser pra gente. Não e que como. O cliente nem sempre tem razão. Com certeza, nem sempre tem razão. Acho que essa sua frase é para encerrar o episódio mesmo. Né? Da gente entender realmente essa frase que você deixou aí de mensagem final. É isso. Então, mais um encerrado? Mais um. Sucesso. Até o próximo. Até a próxima.